Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, eu acho que vocês até decoraram a ordem como eu falo todo esse começo, né? Mas não esquece, curte, compartilha, comenta, para a gente engajar realmente os grandes nomes que transformam o mercado imobiliário aqui de Brusque. E a gente não fala só de mercado imobiliário também não, a gente fala de vendas, de gestão, de estruturação de empresa, de muita coisa que agrega para a cidade e para todo mundo que assiste podcast, tá? Gente, mas o episódio de hoje tá sensacional, eu não vou tomar muito teu tempo, mas não esquece também dos nossos patrocinadores, a W Urbanizadora, a HB Administradora de Condomínios e a Rosa Empreendimentos, tá? Estão com a gente desde o início. Galera, vocês não têm ideia como que é difícil, gente. A minha maior missão de convidado para trazer nesse podcast é construtor, tá? Porque, olha, nunca vi agenda toda a vida cheia. Toda a vida a galera tem vergonha. Não, Jéssica, será que é para mim? Vamos combinar mais para frente. Enfim. E hoje eu consegui trazer um convidado e uma construtora, gente, com muita história, uma jornada muito longa já aqui na nossa cidade, que vai agregar demais informação, conhecimento, mas principalmente inspirar tanto os corretores quanto novos construtores, enfim, todo mundo do mercado imobiliário, porque é uma construtora que, além de obras, entrega muito mais que isso, entrega propósito, sem perder do lado a família, que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. E hoje, a construtora que está aqui com a gente é a Bueno Empreendimentos, e eu estou aqui do lado do João Testoni. João, muito obrigada, tá, por ter vindo aqui no Pod, conversar um pouquinho com a gente. Tem muita coisa acontecendo na construtora, vivendo essa nova fase, um upgrade, vamos assim se dizer. Total. Também. Uma mudança radical. Demais, e sei que vocês estão na correria com muita coisa que vai acontecer. E eu quero te agradecer por ter tirado um tempinho aqui na agenda para contar um pouquinho da tua história, da história do Claudecir, da Rosanete. Quero saber de tudo. Muito obrigada mesmo, tá? Um prazer estar aqui. Quando tu me mandou o convite foi muito legal, porque sim, daquele medo, aquele receio, será que eu vou? Mas foi um prazer. De primeira já topar, tô aqui, então vamos conversar, vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Tem bastante coisa pra gente conversar e bastante coisa pro pessoal de casa saber também que a gente tá fazendo e trazendo aí pra Brusque. É isso aí. Gente, o Marcel, que é o gerente comercial, ele tá aqui, ó, porque ele falou assim, ó, eu vou ficar pra ver se ele não vai arrancar, se tu não vai arrancar nenhuma informação do João, que ele é boca aberta. A boca aberta também não, né? Ih, não, rapaz, boca aberta não. Não, eu sou boca aberta, eu já vou tentar descolar aqui alguma informação, ele vai entrar aqui que nem o cara da TV. Para. Não Pra faz não isso, deixar falar. eu sofri bullying a minha vida inteira por causa desse para. Não fala do João Kleber, pelo amor de Deus. João Kleber, eu não lembrava do nome. Muito bom. João, mas vamos lá. Cara, me conta um pouquinho mais da história da Bueno, como que o João entrou aí na família, na construção também, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da tua história e desses 15 anos da Bueno. Caramba, contar 15 anos num podcast de só 1 hora, ou não sei quanto tempo, mas é complicado. Mas eu vou tentar passar um pouco aí da experiência. Para quem não sabe, a construtora já está aqui em Brusque há 15 anos, então a gente já tem 15 anos de história oficialmente, Jéssica. Não é 15 anos somente de construção, porque para quem não sabe, o meu sogro e a minha sogra vieram do Oeste de Santa Catarina. Em 97 eles vieram para cá, então foi oficialmente a construtora começou, na verdade, em Brusque em 97, foi quando ele começou a construir para terceiros e tal. Mas voltando ainda mais tempo, quando ele tinha 9 anos, lá em 89 mais ou menos, por aí, não vou entregar a idade dele também, né? Mas ele já começou a trabalhar como pedreiro também, como servente. Meu sogro perdeu o pai dele com 9 anos de idade, então desde então ele teve que sair de casa para trabalhar, para ajudar em casa também. E, na verdade, a essência da construtora, então, já vem aí lá de trás, então, já há 50 anos aí, praticamente. Ele tá com seus quase 59, então, praticamente 50 anos que ele já constrói. E, graças a Deus, ele conheceu a minha sogra aí em 80 e poucos também, não vou saber as datas específicas. E juntaram-se, vieram para Brusque. E minha sogra, até nesse período, trabalhou também fora, vendendo lingerie. Para quem muita gente aí de fora comprou lingerie da minha sogra. Então foi uma história de início e de muita superação, porque sair de uma cidade e vir para uma cidade totalmente diferente, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, deve ter sido bem complicado. Veio só os dois? Na Vieram cara e só na coragem? E a minha esposa. A minha esposa veio junto também, que ela tinha 3 anos.
de 3 para 4 anos, se eu não me engano. Aham. Então vieram os três com a cara e com a coragem. Claro que eles tinham um irmão da minha sogra, que já morava aqui em Brusque, e Aham. vieram visitar, se encantaram pela cidade, e eu não critico, porque não tem como não se encantar aqui pela nossa cidade, né? Aham. Então, E de onde que eles são, do Oeste? eles são de uma cidade super famosa, que todo mundo deve conhecer, tem Lá muito, vem ironia. alguns milhões de habitantes. O nome da cidade é Palma Sola. Fica a 50 quilômetros da Argentina, alguns quilômetros de Chapecó. É bem longe, bem diferente. Nossa! Um total de... Ninguém conhece a cidade. Não Um adianta dizer total que de ninguém conhece a cidade. Mas é uma cidade charmosa também. Mas é longe, é frio bastante. É. E é mais no oeste de Santa Catarina. E que momento que o João entrou na construtora? Cara, o João entrou porque primeiro eu raptei a filha deles, né? Pra quem não sabe, eu trabalhava numa empresa de navegação. Trabalhei aí durante 10 anos na Maersk. Eu amava trabalhar lá, então eu posso dizer que era a maior e melhor empresa de navegação do mundo e ainda tem esse título até hoje. Então eu trabalhei lá durante 10 anos. O sonho de consumo era sair do Brasil, então recebi uma proposta. Até a gente estava conversando aqui no começo, raptei a minha esposa em 6 meses, desde que a gente se conheceu, ficou, enfim, até a gente se casar e sair do Brasil. Então eu fiquei 3 anos no Panamá e levei ela. Na real, ela não chegou a ir comigo, né? Mas recebi uma proposta para ficar no Marrocos, fiquei um tempo lá também. Caramba. E só que é impossível, né? Levar minha esposa ainda mais longe da família dela, apesar de ser a nossa nova família, mas levar ela tão longe para um país totalmente machista também. Total. Então foi algo que eu já tirei de hipótese de primeira. Conversei com o sogro e com a sogra e em 2022 pra gente se programar, fazer aquele fundinho de O pé pezinho de de meia. meia e voltar pro Brasil um ano depois. Então a gente voltou pra cá em 17 de maio de 2023. Fez 3 anos agora 3 que a anos gente agora voltou pro também. Brasil. Então, pra quem não sabe, eu na construção e na administração de uma empresa é 3 anos de Bueno. É 3 anos que eu tô aí no ramo. Que legal. E a Bueno em si, além dos 15 anos que hoje ela já tem muita obra entregue também, né? Eu fiz o dever de casa aqui também. Corrige se eu estiver errada. 110 unidades entregues e 74 unidades em andamento, é isso? Agora vai dar uma aumentadinha agora, porque a gente vai entregar mais 4 que estão prontas. Só estamos esperando agora finalizar a parte documental, mas já vamos entregar agora também. Mas, cara, foram anos aí de muita entrega, muita dedicação nesses empreendimentos menores, mas era o nosso foco, era o que a gente via como pro momento, né? Então foram sim esses empreendimentos todos nesses 15 anos aí de construtora. Ô, João, e sempre foi um desejo deles, por exemplo, essa expansão, crescer e fazer obras maiores? Ou foi com sangue novo de vocês entrando na sua cidade, tu e a Jana, pensando realmente, não, acho que a gente pode dar um passo a mais, bora, vamos fazer acontecer? Ou isso sempre foi um desejo desde lá do começo da construtora? Eu acho que foi um misto dos dois. Por que eu digo isso? Existia a vontade, só que vamos se colocar na pele de duas pessoas um pouco mais de idade, não velhos, pelo amor de Deus, meu sogro e minha sogra são super jovens ainda, mas vamos se colocar no papel de duas pessoas um pouco mais velhas, com as suas limitações, seja de educação, enfim, de criação. Então eles tinham esse desejo, só que acabava tendo aquele receio, né? De será que vamos fazer isso? Estamos tranquilos? Já entregamos essa quantidade toda de empreendimentos. Será que está na hora da gente agora, com nossos 50 anos, mudar tudo? E é uma baita mudança. Demais. É radical assim a mudança. Então foi necessário talvez eu ter entrado para aí sim, até o que eu comentei com eles quando eu voltei. Poxa, voltar para Brusque, nada contra quem constrói sua casa, pelo amor de Deus. Mas eu voltar com a minha rotina que eu já tive de 10 anos trabalhando na navegação, para tocar 2, 4 casinhas ao mesmo tempo, para mim não fazia sentido. Então a gente sentou não, fizemos uma videochamada, porque foi até engraçado quando a gente definiu isso. Tava eu no Marrocos, a minha esposa tinha ido pra Espanha pra me esperar, porque eu ia tirar férias depois. Então ela tava em Madrid me esperando e os meus sogros aqui em Brusque pra gente fazer essa videochamada. O meu acho que era 10 horas da noite, a minha esposa 8 horas e meus sogros aqui era 10 horas da manhã, algo assim, não lembro. Mas aí a gente conversou e aí definimos que, ok, vamos voltar, mas teria que ser para expandir, para crescer. E, cara, principalmente isso também. Quando eu tava aqui já antes de ir pro Panamá, eu já escutava bastante sobre a construtora. Eu já tive muitos amigos corretores aqui em Brusque. E todos eles sempre comentavam da qualidade da obra, da entrega. Então, poxa, eu até falava, tá, mas por que a gente não entrega mais, então? Tinha esse receio também será que entregando mais a gente vai manter qualidade? Enfim, as incógnitas eram enormes. Só que aí entrou a parte maluca, que é o João, um pouco mais
pé no acelerador o tempo todo. E o meu sogro e minha sogra toparam o desafio e aí a gente começou a construção dos empreendimentos maiores. Sempre tem alguém que puxa mais, o outro, não, calma, pé no chão. E pra mim isso é a sociedade perfeita. Se tiver só o João maluco, acelerado, não dá certo. Se tiver só o pé no freio, não sai do lugar. Então, pra mim, a sociedade... Muitas pessoas querem fazer sociedade com alguém. Até uma dica pra quem também tá pensando em fazer sociedade. Não pode ser a pessoa igual a você. Igual você já tem você. Não precisa mais um igual, né? Então, a ideia é sempre isso. Ter pessoas diferentes no comando de uma empresa, de uma companhia, uma sociedade. Porque a junção delas é que faz A complementação, né? Exatamente. João, e tu sentiu uma responsa? Por exemplo, agora perguntando pro João mesmo, tipo, caraca, eu vou, querendo ou não, ser um fator de expansão da construtora, e se eu errar? E sentisse algum medo, alguma preocupação em relação a isso? Eu não gosto muito de citar trechos de Bíblia, porque eu não sei de cor como está escrito, mas para mim, o que eu já aprendi na igreja, que eu sempre frequentei, é que quando as contas fecham, não tá certo. Então, quando eu vi que é algo grande e que eu precisava dar muito mais de mim, me expor mais, me arriscar mais, aí que eu me apeguei mais em Deus ainda e descobri que, não, é isso aqui. Claro que dá medo, lógico, se eu falar que não dá, é hipocrisia. Mas, mais uma vez, quando entra essa questão de as contas não fecham, a gente se apega em Deus. E as contas que eu digo que não fecham eu nunca administrei uma empresa desse ramo, desse porte agora também. Um ramo totalmente diferente do meu, então... Claro que dá medo, mas tem que ir com medo. O medo não pode ser o impeditivo da gente sair do lugar, né? Tem medo, vai com medo mesmo, fé em Deus e bora pra cima. Porque é a ousadia que tira a gente da estagnação também, né? Exatamente. É que nem o pod. Quando eu comecei a gravar o podcast, eu acho que uns 3, 4 corretores me mandaram mensagem. Eu sempre tive a ideia de fazer o podcast e nunca executei. Muitas vezes é o medo. Eu tive medo de lançar o podcast. O que será que as pessoas vão pensar? Será que vai vingar? Será que eu vou arranjar entrevistado? Eu vou. Dei uma de João Testoni, eu vou e vamos ver o que dá. E aí depois o pessoal falou. E quando tu conta aqui um pouco da história da construtora, foi justamente, eu conecto muito com a minha mãe também, que tem o mesmo pensamento da Rosanete e do Claudeci, tipo, será que é pra gente agora? Enfim... E eu paro para pensar, tem que ir. Porque se a gente não for, muitas vezes uma pessoa até com menos tempo de construção, com menos qualidade, enfim, tá lá, tá fazendo e às vezes a gente se prende e se trava por isso, né? Exatamente. E sem contar que a gente serve muito de exemplo para as pessoas, né? Até na tua abertura tu comentou isso, né? De ser exemplo. E acredito que esse é o principal, na verdade, né? Claro, a gente quer crescer, quer evoluir, quer ser destaque, mas o servir de inspiração, de exemplo para as pessoas é algo que não tem preço, né? É impagável isso. João, e quando vocês tiveram e fizeram essa videochamada, essa conversa, né? Eu creio que vocês têm isso muito claro e alinhado, mas até porque daqui a pouco a gente vai começar a falar aí de novidades, mas desde lá dos 9 anos do seu Claudecir até agora e nessa nova fase da Bueno também, quais pontos assim que para vocês é indiscutível, inegociável, que vocês jamais vão abrir mão, independente se é uma casa geminada, pequenininha, se é um prédio de 30 andares, 20 andares, ou seja, um prédio de 3 andares, como foi o começo dos prédios deles que eu lembro. Se não, Jéssica, é inegociável a questão da qualidade, a gente não abre mão. O seu Claudeci gosta de estar lá na obra porque é ele, isso é um dos nossos valores. Assim, vocês têm isso muito alinhado, porque eu sei que tem muito cliente que está assistindo a gente e que gosta de conhecer também esses valores da construtora, né? Legal tu ter feito essa pergunta. São alguns pilares, né, que a gente considera para levar como estilo para a construtora, mas eu vou citar 2 que para mim, e eu tenho certeza que para os meus sogros também é algo inegociável. Primeiro é a questão da transparência. A gente gosta sempre de estar conversando, expondo. Nem sempre tudo que acontece é do jeito que a gente gosta. Vou até citar a questão de documentação. Às vezes documentação demora um pouco mais. E tem gente que vai optar por falar, não, tá indo, tá rodando. Semana que vem tá pronto. E não é bem assim. Então a gente gosta sempre o primeiro passo é ser essa transparência. E o segundo é a questão da qualidade. Eu até achava engraçado quando eu comecei a falar do nosso Wolfir, que é o que a gente está trabalhando agora, que está bem adiantado, por sinal.
7 meses antecipado. Ó. Todo mundo me falava, não, mas vocês têm que entregar algo... Quando é o prédio, a qualidade tem que ser diferente, tem que ser melhor, enfim. Conversava com alguns amigos construtores. Não, mas nesse prédio agora que eu vou entregar é um padrão um pouco maior. Eu vou entregar um porcelanato, eu vou entregar um gesso, eu vou entregar massa corrida nas paredes. Muitas vezes eu me pegava pensando, meu Deus, isso aqui a gente já entrega no Minha Casa Minha Vida. Os empreendimentos de entrada da gente já tem isso. Para mim, então, pra gente, pra nossa consultora, isso já não é mais um... É o mínimo, né? É o mínimo, exatamente. E a gente vê muitas vezes entregando tão básico, tão pouco e querendo, ou melhor, estando chateado com o crescimento devagar ou com o não crescimento da empresa. Então, pra gente, esses dois são os principais. Claro que tem um terceiro que também aí não é nenhum valor, é a nossa base, que é a família. Então, são os 3 que a gente não negocia isso. A vozinha dele já embargou aqui, gente. Eu sabia que esse episódio ia me emocionar. Ainda mais se a dona Rosanete e o seu Claudete estivesse aqui, ia ser pesado. E o olhinho dele brilhando aqui, que bonitinho. Ô, João, e teve algum momento específico dessa virada de chave, além de vocês voltarem para o Brasil, enfim, mas... algo na família ou algo que aconteceu que não, chegou a hora, vamos para esse novo, ou simplesmente aconteceu e foi fluindo com a chegada de vocês? Sobre a nossa volta, né? Assim, 2 coisas pesaram bastante. Vou me emocionar de novo, talvez, mas vamos tentar falar. A primeira delas é a questão do espírito empreendedor. Isso sempre teve na veia, isso aí tinha que ser e pronto, né? Mas o segundo era quando a gente voltava pro Brasil, era bem complicado. Família longe. É complicado. Só quem às vezes fica longe sente como que é difícil ficar longe mesmo de aquele colo de mãe, aquele abraço de mãe. Quando o dia não tá legal, eu ainda sou assim. O dia não tá legal, eu só não quero falar. Eu só quero o abraço da minha mãe. Só quero o colo dela. E os 2 estão chorando nesse episódio. Mas eu entendo. Então esse foi o... Agora tu imagina tu querer chorar e a 6.000 km. Eu imagino, rapaz. Mas vamos lá, peraí, gente, que a gente... Deus, juntou 2 manteigas derretidas, ferrou. A gente emocionou aqui, eu perdi um pouco a linha do trem aqui, peraí. Eu prometi que eu não ia chorar hoje. Eu duvido. Difícil. Não. Se tu já tá chorando agora, tu vai espera... Vai piorar? Meu Deus do céu. Tu espera a última pergunta que eu vou fazer pra ti. João, vamos lá então. Fala pra mim um pouquinho dessas obras, desses últimos lançamentos de vocês, né? Eu participei do treinamento desse novo projeto que já eu te conto. Gostasse, né? Sensacional. Top. Espetáculo. E vocês entregaram aqui pra gente o material de valorização, né? E tudo mais dos lançamentos de vocês. O que tu define que foi o fator que ajudou a ter esse lançamento com sucesso de vendas, com essa explosão? Porque hoje, eu não anotei aqui também, mas acho que tem um praticamente 100% vendido, né? Como é que tá aí essas obras? Não, 100% vendido. Tá 100% vendido já. O Ofir 100% vendido, graças a Deus. A gente lançou, foi muito rápido. O Ofir foi o primeiro... De grande porte, vamos colocar assim, foi o primeiro. Que, até como comparativo, a gente... Alguns anos atrás, o foco eram as casas, então os menores, então cada casa mais ou menos com seus 80 metros quadrados. A gente partiu por um Triunfo, que ali foi atrás da Unifeb, até o nome Triunfo foi exatamente por isso, por ser um triunfo da construtora. Que legal. Atrás da Unifeb. Branquinho, né? Isso, esse mesmo, com 3 andares só. Era pequenininho, mas era o nosso Triunfo até então. Legal. Com 845 metros quadrados. E depois a gente lançou e vendeu o 100% o Ofir, que é ali na José Vendelino Regis. Esse a gente saiu então de 845 metros quadrados, que foi do Triunfo, para 4.125 do Ofir. Então, tu imagina, já multiplicou por 4 aí o nosso tamanho de obra, né? Então, o primeiro impacto de grande empreendimento foi só multiplicar por 4. Apenas. Então, esse, graças a Deus, vendeu super rápido. A gente iniciou as vendas, acredito que tenha vendido todo ali em 6, 8 meses no máximo. Foi muito rápido. O que eu acredito que faça as nossas unidades serem sempre bem valorizadas e bem vendidas é que, a gente não explora preço. Acho que isso é um diferencial bem grande. Não é o mais barato. Nunca vou querer que seja o mais barato, inclusive. Mas, até porque a gente sabe o que a gente está entregando nele. Mas a gente não explora preço.
E, cara, eu acho que pela essa proximidade que a gente tem com os nossos clientes, de estar a família atendendo, a família conversando, a família estando ali dando a cara a tapa, né, a gente tá aqui, eu acho que isso também faz uma boa diferença, porque as pessoas acabam confiando na gente, no nosso trabalho. Então isso muda total, né? Total. Até compartilhando contigo, não sei se a gente chegou a conversar, eu e o meu pai, contigo, sobre essa situação, que quando a gente estava fazendo aquela negociação de uma possível permuta, até contando para vocês também. Só não fala o lugar ainda, pelo amor de Deus. Não, jamais, né? Ano passado, sentou eu, o João e os irmãos Cojica para conversar sobre uma área, enfim. E um dos permutantes tinha um pouco de receio. Poxa, mas quem que é a construtora? Será que já entregou? É normal ter esse receio. E aí eu falei, gente, vamos marcar um cafezinho todo mundo junto para conhecer um pouco mais da construtora, da parte de permuta, enfim. Marcamos essa reunião e a cliente, eu me recordo certinho e tu também vai se recordar. Ela chegou na reunião assim, né? Fechadaça. Fechadaça. Quem já entende de linguagem corporal já, assim, ih, rapaz, vai sair nada aqui Não dessa... quis nem comer a cuca que tu comprou. Nem comprei a cuca, levei a cuca inteira embora pra casa. Ah, tu levou embora? Tu nem ofereceu pra eu levar? Ah, é minha? Tá louco? E conversa vai, conversa vem. No final da reunião, o meu pai, que estava junto, iniciando também esse caminho da corretagem, foi junto para acompanhar, para conhecer. Ele falou algo muito cirúrgico e foi ali que a gente conquistou a família, que depois fez total sentido. Que ele falou assim, a tua preocupação é com quem que tu vai negociar. Pois veja bem, tá aqui eu e a minha filha como corretores, tá o construtor e o genro dele como família, e tá 2 arquitetos irmãos. Qual confiança... Tô toda arrepiada. Qual confiança maior do que tu negociar com família? Exatamente. Ninguém mexe com família. Não, acabou. Agora não tem Cristo que me faz a mulher querer outra construtora. Então, assim... Bom saber disso. Como realmente... Eu acho que essa é a maior verdade da construtora de vocês. A verdade de ser realmente uma família e transparecer isso nas obras de vocês. É isso que faz ter tanto sucesso, faz ter tanta conexão, ter tantos corretores empolgados com esse futuro lançamento. Porque quando é de verdade, a gente sente. É verdade. E quando é família, toca em qualquer... Seja o investidor, seja o consumidor final, porque sabe que não vai sujar a família. A Bueno é o sobrenome deles mesmo? É Bueno. Do sogro, né? A minha sogra é o nome mais esquisito. Grezebelucos. Mas é esse daí. Grezebelucos? E é lindo isso, tá? É sensacional justamente por isso, por essa conexão que vocês passam, tá? Fico feliz em ouvir isso, porque até tem gente que talvez pense que seja algo forçado, mas não tem como. Não tem como, não é forçado. Dá de ver no teu olho brilhando, quando tá com o teu pequeno no colo. E hoje, num mercado que se foca tanto em VGV, quem é o corretor que mais vendeu unidade, quem fechou mais permuta, qual a construtora que fez o mais alto, a obra maior de metragem quadrada. E quando a gente vê uma construtora que não está preocupada com isso, está preocupado no futuro, está preocupado com a sua família, está preocupado com o nome que carrega na frente da construtora, não importa, não importaria se tivesse 1, 2 ou 15 anos, 30 anos. O cliente, ele vai confiar mais, só pelo simples fato de ser família e ver essa verdade nos olhos de vocês, do que 50 anos de construtora e tu vê a preocupação só em VGV, só em números, só em vendas. E eu tenho certeza que é os primeiros 15 de muitos triunfos ainda que vocês também vão fazer apenas por isso, tá? Amém, amém. Aceito e recebo essas bênçãos. Amém. Aceito também, tá? Muita venda da Bueno pra mim. Amém. João, a gente tá falando aqui das valorizações, dos empreendimentos também. Tu sente que assim como a construtora precisou evoluir, o mercado, o cliente mudou também? Com certeza, ainda mais com a questão da informação, né? Isso acaba que os clientes antigamente, pelo menos um tempo atrás, não conseguiam fazer essa comparação de um com o outro, né? Hoje em dia, nossos clientes estão cada vez mais
atenciosos a esses detalhes, cada vez mais informados. E isso é excelente, porque acaba que o mercado todo acaba evoluindo quando todos os clientes têm essa informação e têm essa busca. E principalmente as construtoras que são boas e sérias, aí mesmo que elas começam a se destacar, porque o meu cliente consegue comparar o construtor A com o construtor B, o preço A com o preço B, enfim. Ele consegue fazer essa comparação para aí sim tomar a decisão final. Então isso é ótimo, eu gosto bastante disso, porque, mais uma vez, os bons, que não é só um, não é dois, temos algumas construtoras boas, né? Eu não vou ficar aqui falando mal de ninguém, porque Lógico. temos muitas construtoras boas. Só que esses bons, que não são muitos, mas temos, eles vão sempre se destacar. O outro vai conseguir vender suas unidades, só que não é a mesma coisa. É aquele negócio de ter um negócio perene, né? Que ele vai ter bastante tempo de duração e não aquele que vai vender 2, 3, 5 unidades e pronto, né? Então, nunca é sobre entregar essa unidade ou só entregar esse tijolo. É entregar algo que eu moraria para eu poder entregar sempre. Tu tem essa preocupação nas obras que vocês fazem? Tipo, tô analisando, eu não vou me preocupar em lançar só por quantidade ou tentar encaixar o máximo que dá. Vocês tomam esse cuidado na hora de analisar um projeto? Tipo, Total. faz sentido, eu moraria aqui? Essa é a primeira pergunta de toda vez que a gente vai visitar alguma obra, ou melhor, algum lugar para começar uma construção nova ou fechar algum negócio. Eu moraria aqui? Eu moraria nisso que eu estou construindo, nesse projeto que eu estou desenvolvendo, até esse quantitativo. Não sei se meu comercial vai deixar eu falar, mas vou tentar, vamos ver aqui. Nesse empreendimento, a gente poderia colocar o triplo de quantidade, triplo também não, mas o dobro de unidades que a gente vai lançar. A gente optou por exatamente não ter esse dobro para as pessoas que morarem nesse empreendimento poderem desfrutar da maravilhosa área comum que vai ter, que eu não posso dar a informação dela ainda, mas vai ter uma área comum linda, maravilhosa. E já pensou se essa mesma área comum, que é o que a gente vê em muitos empreendimentos, se eu colocasse o triplo de pessoas ali, porque acaba duplicando o número de apartamentos, mas não duplica a quantidade de pessoas, acaba quadruplicando. Então, a gente pensa nisso, até falando no quesito quantitativo, né? Então, e das casas, claro, tem lugar que a gente constrói que... eu não me vejo morando em casa, eu construo casa. Mas a casa que eu construo, que nós construímos, são casas que eu moraria tranquilamente, porque eu sei da fundação, eu sei da estrutura que está sendo levantada e principalmente da energia que está sendo imposta ali dentro. Demais, demais. Agora tu falou sobre essa parte de eu moraria aqui. Um outro ponto também muito bacana que vocês analisam e que eu preciso passar pro pessoal, justamente a avaliação do terreno, né? Que tu comentou comigo. Entra todo mundo dentro do carro, a gente passa na frente do terreno e ora, pede direção para Deus para sentir paz no coração se realmente é o terreno. Então, além de tudo isso, ainda tem esse propósito de alinhamento espiritual também, né? Com certeza. Deus é nosso pilar e não teria outra opção que não fosse ir lá, orar, conversar. A gente gosta de chegar, apalpar, puxar a terra. Não acredito. Aham. Que sensacional, que bacana. Aí tu me pergunta, como é que o empreendimento de vocês valoriza tanto? Tá aí. É sobre isso, é esse cuidado, né? Que bonito, que bacana. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Pô, que choradeira, caramba. Misericórdia. Não, mas é porque emociona mesmo, tá? Sempre, quase todo episódio, o pessoal sai emocionado aqui. João, e não dá de contar aí pra gente um pouquinho do que vai ser esse lançamento? Claro que dá. Opa! Vai ser um prédio. Jaguara. No centro de Brusque. Vai, não pode falar aí um nome, o que esperar. O nome já tá liberado ou comercial? O nome pode. Já que liberaram, então o nome pode. O nome do empreendimento é Vista Belladio. Até perguntando por quê. Por quê? Belladio é uma região da Itália que a gente tem muito desejo de conhecer. Eu acho uma região muito massa. E vista por causa da vista também, né? Teve uma amiga também que nos deu essa sugestão de nome. Aliás, a gente colocou alguns nomes e ela deu essa sugestão também do Belladio. E foi muito engraçado isso, porque eu já conhecia não, mas tenho esse interesse em conhecer a região. E ela citou o nome. Fizemos uma cúpula, nós 5, que a gente convidou um quinto elemento, porque nós 4. Geralmente dá 2 a 2. Sempre. Então convidamos um quinto elemento para ajudar na decisão do nome e aí acabou ficando Vista Belladio. Mas foi unânime. Dessa vez tinha sido unânime. Foi fácil. Foi bem fácil. Então, propriamente aí, para um investidor que está ouvindo a gente ou um comprador, teremos uma boa vista? O que nós... A vista, eu não posso falar diferente disso. A vista ficou sensacional. Como o nosso prédio vai ficar acima do nível da rua e o nosso terreno, aliás,
existe a Getúlio Vargas, aqui é a principal, a de trás, que é a Tiradentes, ela já fica elevada da rua Getúlio Vargas. E o Aham. nosso terreno é ainda mais elevado da rua Tiradentes. Tiradentes. Então ali vai ficar com aproximadamente 100 metros de altura lá no último andar. Então não é o prédio mais alto de Brusque, não é o maior Aham. de tamanho, porém o ponto dele vai ficar um dos mais altos da cidade também. E nessa região ali do centro é onde tá a demanda, né? Exatamente. Hoje a Perto gente... do supermercado, até o que o meu comercial gosta de brincar. O casado tem como é que é o nome ali da frente? É o caos. Não, o PIME, não sei nem. Tem um seminário na frente, tem igreja. Aí o cara solteiro vai ali no caos, que pertinho, brigou com a mulher, vai ali no queijo de companhia. Faz uma cestinha. Meu, tem pra todos os gostos ali. E para o investidor também, pelo fato da faculdade, uma rentabilidade, que entra muito naquilo que a gente conversou e da análise de vocês também no terreno. Não adianta o cliente querer comprar o mais barato e muitas vezes não ser numa localização que tenha demanda, onde tem a vida acontecendo. O melhor investimento nem sempre, quase nunca é o mais barato. O melhor investimento é aquele que vai te trazer a melhor rentabilidade e a melhor valorização. Com certeza. Onde que acontece isso? Onde tem a demanda acontecendo, mas também por trás disso. Qual é a construtora? É uma construtora sólida? Tem base? É uma moeda de troca? Ou eu vou comprar uma obra mais barata lá no fim do mundo, que ninguém sabe quem é a construtora ou alguma coisa, já abriu um monte de CNPJ que já quebrou. Isso também conta na hora de você ser um investidor, né? E não Com só certeza. o preço, né? E voltamos na frase que a gente estava conversando sobre a informação. Nossos clientes cada vez têm mais essa informação. Então, o cliente que for querer comprar ali com a gente, ele vai ver que a Vila Schlesser, que é o nosso novo centro, tá ali. Uniaselv, que é dentro da Vila Schlesser, tá ali. Dentro da Vila Schlesser, a infinidade de gastronomia, entretenimento que tem ali. Tem a questão de fisioterapia, então a questão de saúde que também tem na Vila Schlesser. Vamos levar também para a Havan, que também fica, eu acho que 1 quilômetro dali do nosso empreendimento. A Havan, super perto também. Querendo ou não, as pessoas que trabalham na Havan, a gente sabe que ganham super bem. Então, é um público que vai querer alugar ou morar por ali também. Então, modéstia à parte, o lugar que a gente pegou é um lugar, assim, privilegiado demais. Assim, é perto de tudo, é fácil acesso, sem contar que muitas vezes, por ser centro, a gente acaba demorando demais. Eu quero até o nosso outro, o pessoal do comercial, o Marco, também comentando que de onde ele mora é perto, mas ele demora meia hora para levar a filha dele para o São Luís. E ali não, dá 5 minutinhos, já consegue estar nas escolas também, tem algumas ali na região também. Então a região ali é muito privilegiada. Sem contar que vai que daqui a alguns anos o Flamengo venha jogar ali no campo do Paysandu também. Então dá para assistir o jogo também. Lá de cima, sem precisar descer para ver. Exatamente, já vou conseguir ver o Arrascaeta lá de cima. Entreguei que eu Esse sou cara é uma flamenguista. figura, Entreguei que eu esse sou cara é uma flamenguista. figura. Não, tá tudo certo, eu também sou, então... Grandes mentes pensam igual. Exato. É uma figura, né? Ô, João, como é que... Eu sei que tu não pode soltar muita informação, mas conta pra gente como que aconteceu a história do Vista Belágio, como que chegou esse terreno pra vocês, dá de contar, assim, um pouquinho da história, como que rolou tudo isso? Dá sim. Até é outra história que vai emocionar, porque tudo que envolve carinho e dedicação Eu dá sei, emoção, por isso que né? eu tô Eu tô perguntando. vendo. Mas, enfim, uma corretora ofereceu esse terreno pra gente. E a gente foi visitar, e bem sem pretensão, na verdade, porque era um terreno enorme. Eu vou dizer por mim, eu não imaginava uma obra tão grande agora. Eu imaginava daqui a alguns anos lançar algo grande e muito maior do que a gente já tinha feito, mas eu talvez não era ali naquele dia. Foi a Paula, né? Foi a Paula. A Paula né? levou a gente. Né? Não sabia que podia citar nomes, então vamos lá. Paula já esteve aqui, já é da casa, já. É uma grande amiga também da família. E ela acabou levando a gente, insistiu muito, por sinal, porque a gente até falou, não adianta a gente ir, porque é muito grande, a gente não vai querer pegar uma obra desse tamanho agora, né? Ela falou, não, vamos, que vocês vão gostar. Aí, resumindo, chegamos lá no terreno, até os meus amigos me zoam demais por causa do vídeo que eu acabei postando também, que foi uma noite estrelada, a lua linda lá no céu. O meu sogro e eu, a gente subiu ali no terreno e, cara, olhamos pra cima, lindo, assim, a vista da cidade lá longe, linda, maravilhosa também. Aí a gente olhou assim, pô, temos que fazer, né? Não adianta. Que massa. Aí seguimos. Aí nesse mesmo dia a gente conversou já com o dono do terreno também. Não, desculpa, foi no outro dia, que já era 9 horas da noite, alguma coisa assim. Aí no outro dia a gente conversou com ele e fluiu super fácil também. Uma pessoa que também hoje virou amiga da família, a gente conversa e tá sempre trocando figurinha. E foi
Cara, foi algo surreal. Foi algo que quando bateu, arrepiou e a gente falou, não, é aqui, vamos pra cima e bora fazer dar certo. E há quem fala que a negociação com o construtor não é emocional, né? Venda Cara, é tudo emoção. É total. Tem que ser, né? Tem que ser emocional, né? Porque eu acho que quando a gente vai só pro racional, eu acho que perde a graça, né? É. Nós somos humanos, não somos máquinas pra serem 100% a matemática, né? Ou física. Porque por trás de todo CNPJ sempre vai ter aquele CPF que faz o negócio correr, né? O negócio Exatamente. acontecer. Então não adianta tu fazer só por valor, enfim, e tu não ter esse princípio, esse propósito alinhado, que as coisas não acontecem. E é o que eu falo também para todo meu cliente em nenhuma negociação. O que começa certo, vai certo até o final. E tudo flui. Negociação flui, a conversa flui, a proposta flui. Agora, se tu começa errado, se tu começa travado, vai errado até o final e desgasta. Esse Então, é o pior, não o é? desgaste. O desgaste é terrível. O perder o sono, isso é algo que a gente não negocia. Tem que ser tranquilo, tem que ser suave. Eu acho que a gente tenta romantizar muitas vezes o que é o difícil, é o que tem que ser, e eu não concordo totalmente com isso. Eu acho que como tu comentou, quando começa bem, flui bem, vai de uma maneira assim que flui, que de verdade E tudo sai do deveria lugar. ser assim, né? Deveria. Faz parte. João, vamos lá. Eu não tô conseguindo arrancar muita coisa aí de ti, tá difícil. Deixa o Marcel sair da sala. É. Mas diz aí, a gente pode passar aqui pro pessoal até o que foi no treinamento também, né? Porque às vezes o pessoal não conseguiu participar ou a gente deixa em off, dá de Porque tá no treinamento a gente pode conversar, né? né? Sobre ali a tipologia ou a gente deixa em... É? Bem... Então já que ele liberou, né? Então, se tá liberado, né? João, conta aí pro pessoal que tá assistindo aqui pra gente quais tipologias a gente vai ter no Vista, o que esperar aí desse conceito do empreendimento. A tipologia a gente pensou para a família. Legal. A gente não parou, mas a gente tá dando um foco agora um pouco maior para atender a família. A gente tem os empreendimentos que estão atendendo os estudantes, mas na verdade que são os apartamentos um pouco mais compactos. Pequenos não, compactos. Compactos. E nesse a gente optou por fazer algo para a família, porque mais uma vez a gente está numa sequência de crescimento e de pensamento para o futuro que a gente quer focar no que a gente é e no que a gente entrega. Então a gente quer a família agora, então por isso esses empreendimentos um pouco maiores também. Então nesse nós vamos ter 2 plantas. A gente tem 4 tipologias, mas... Não é 4 tipologias. Nós temos 4 plantas, só que 2 tipologias. A gente tem com uma suíte mais um dormitório, que são um pouco menores, mas já partem aí de 69 metros quadrados. E nós temos uma suíte mais 2 dormitórios. Ah, mas João, mas por quê? Além dessa questão da família, a gente faz estudo, a gente faz pesquisa para entender o que o mercado também está pedindo. Porque não adianta nada eu falar que eu vou fazer o que eu estou somente sentindo sem eu ter informação e ter base também. Então, a gente procura sempre fazer esse estudo. E foi o que a gente conversou com muitos corretores e pediu essa informação. Até é algo que tá da gente até comentando sobre corretores, já que tu a gente tem que falar. Com certeza, isso aí. Vocês não são só uma ferramenta de venda. Vocês também são, lógico, mas vocês são seres humanos que têm opiniões e ideias que, se o construtor for inteligente, ele consegue pegar essas informações, trazer vocês para trabalhar junto e lançar algo totalmente assertivo. Então, algo que vai já lançar sabendo que vai ser um sucesso de vendas. E eu acredito que a gente tem essa sabedoria, desculpa a falsa modéstia, de conversar com vocês e entender o que o mercado está pedindo. Isso é sensacional, porque eu digo que é uma máxima minha, o construtor constrói. Quem vende é o corretor. Exatamente. Quem financia é a central de financiamento. Não é o corretor que vai fazer o processo, sei lá o quê. Então, cada um no seu quadrado. Quem está na linha de frente? Não é o construtor, é o corretor. É o corretor que escuta o que o cliente pede. Se vocês não comprarem primeiro a ideia, não tem prédio nenhum que saia do lugar. Exato. Não tem. E se vocês não têm essa visão de eu preciso perguntar para quem está na linha de frente, aí depois faz uma coisa totalmente sem pé nem cabeça e aí procura o corretor para tentar vender um produto, né? Então já começa certo. Exatamente. Não espera dar BO, não espera dar errado para procurar o corretor, né? É essa sinergia que tem que estar todo mundo alinhado, né? Com certeza. E a gente acompanha que tem gente que faz dessa maneira, sem só quer fazer e pronto. E não é, né? Não é desse jeito. Bacana. E é engraçado também que existe a sazonalidade disso também, né?
A gente passou por um período que tava bombando em vender estúdio, vai ter um período agora que vai ser de apartamentos um pouco mais compactos também, mas com uma suíte mais um dormitório. Aham. A gente tá acompanhando que de volta as pessoas começaram a ter filhos novamente, então daqui a alguns anos vai ser a questão de uma suíte mais 2 dormitórios, mais um dormitório, até por isso do Vista também, porque a gente já tá acompanhando essa crescente da cidade. É até legal que a gente pegou alguns dados também de crescimento de Brusque, Ah, que dos últimos anos aí teve um acréscimo de população de 20 mil pessoas. E para uma cidade que tem 150, se eu não me engano, 140 mil habitantes hoje, é um aumento expressivo. Aham. Então, em 2 anos, aumentar essa quantidade de pessoas é algo expressivo. E a gente acompanha também o cenário nacional, né? Porque a gente vê que, principalmente o pessoal que está hoje no Nordeste, Norte do Brasil, acabam migrando para nossa região. E Brusque, só de ter o rótulo de cidade mais segura do Brasil, acaba atraindo muita gente. Quantas pessoas tu não conhece que vêm do Nordeste e Norte que estão aqui hoje? Muita gente, muitos trabalhadores nossos são de fora também. E é gente boa que tá vindo para Aham. crescer e acrescentar a nossa cidade E aí também. tu imagina nos próximos 10 anos a quantidade, né, de gente que ainda vai chegar aqui para a cidade e sempre vai ter essa demanda. E eu também sempre falo, tem gente casando, tem gente separando, tem gente se divorciando, enfim. Então o nosso mercado ele Uhum. também nunca para. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu já escutei muito cliente falando, meu, mas teve tanto lançamento, agora deu, né? E Meu ainda tá amigo, faltando? tá Tá em faltando. déficit ainda? Exatamente isso. Então, o nosso mercado, a nossa região, a nossa cidade é muito boa para isso, né? Uhum, com certeza. E eu tenho certeza que os próximos anos vão ser ainda melhores. Tenho certeza disso. Graças a Deus a gente tá numa região também do Brasil que é totalmente atípica, né? É. A nossa região aqui é muito diferente, muito diferenciada. Então, tenho certeza que Brusque ainda vai crescer ainda muito mais. Para o investidor, ele pode se preparar, pode esperar que venha aí coisa muito boa, fluxo bem legal, do jeitinho que o pessoal gosta. Com certeza, com certeza. É, E até comentando no nosso comercial, a gente contratou também o pessoal da JH exatamente para isso, para legal. fazer esse estudo, ver o que é o que o mercado está pedindo. É claro, levando em consideração também a saúde da empresa, não pode a gente só, enfim, dar 10 milhões de premiação, pagar 170 vezes e a gente não dá conta disso, né? Sim, Então tem que ser sempre algo estudado, algo fundado, para a gente estar com os pés no chão e conseguir entregar também esse empreendimento para os nossos clientes, né? que bacana. E a gente vai contar aí com um diferencial não só da vista. Teremos uma estrutura de lazer bacana, uma torre, 2, 20, 30. Qual que vai ser? Conta aí É pra uma torre galera. somente. Uma É torre. até aquilo que a gente começou lá conversou lá no começo. De que não adianta eu querer fazer 3 torres ali dentro do empreendimento, que talvez até daria, mas eu pecar ou não entregar tanto quanto eu gostaria de receber da construtora que eu comprasse. Então a gente optou por fazer uma torre somente. Legal. Vai ter uma área de lazer completa. Tudo que tu imaginar de área de Imaginar tem lazer lá. vai ter lá. Claro, não vai querer ter, sei lá, uma pista de kart. Não é também tudo, né? Mas vai ser uma área de lazer bem completa e Aham, para suportar a quantidade de pessoas que a gente está esperando ter no empreendimento. Que eu aham. acho que esse é o principal. Serem feitos os cálculos para a gente ter a quantidade não necessária, mas a quantidade que já extrapola o necessário para ter algo sobrando, para a Legal. pessoa se sentir confortável, se sentir em casa de verdade. E um diferencial nosso também, a partir de agora, é essa questão das áreas comuns. A gente, a partir do Vista, o nosso foco principal, além da qualidade do empreendimento, claro, mas vai ser focar na interação com as áreas comuns. Eu vou dizer por mim, se eu tivesse no meu prédio hoje uma área bacana para eu descer, ficar numa rede, ficar deitado em algum lugar para ler um livro ou algo do tipo, eu faria isso com certeza. Porque acaba que a gente está em casa, mas estando nessa região, nessa área mais aberta, mais com uma vista bacana, Aham. é mais relaxante ainda, né? Ainda melhor. Eu até falei, não me recordo qual podcast que foi, que antes a gente queria sair de casa para relaxar, para espairecer, para curtir. Hoje a gente quer voltar para nossa casa, Uhum. porque ali é o nosso refúgio, é ali onde tudo acontece, é ali onde que tu só quer Nosso campo seguro, né? tirar a tua armadura, tirar a vestimenta de corretor e só tipo, tô na minha casa, né? E Exatamente. cada vez, como a gente também falou do consumidor mudou, cada vez mais essa geração Millennium? 6, 7 ali, sei lá do que tá priorizando isso, né? Ele não se importa muitas vezes em ter um apartamento mais compacto, mas que ele tenha uma infraestrutura de liberdade, né? Exatamente.
E graças a Deus voltou uma outra febre também das pessoas se reunirem. Isso eu tô vendo cada vez mais, pelo menos esses felinos aí agora que é febre também. Mas as pessoas se reunirem, então ter essas áreas e ter essa disponibilidade é algo sensacional. No É. meu prédio, por exemplo, também não Ah, tem. não Então, tem? não. Tem uma área de festa, mas é bem Eu acho pequenininha. que você precisa trocar de Eu apartamento. preciso. Eu acho que até em um dos Tenho treinamentos... uma corretora. É, Ô, pra indicar que tem umas informações tem. privilegiadas. É, sensacional. Já tem um apartamento pra ti, Ela tá? já tem uns da Bueno pra vender? Lógico. Ah, então ela é boa. João, vamos lá então. Caminhando aqui pro nosso final. Caramba, passou voando, gente. Passa voando demais, tá? Já chorei, já ri. Só, porque Viu? outros sentimentos não... Tá vendo só? João, o que que tu acha, qual que é a tua visão para os próximos anos para Brusque? O que que tu espera nesses próximos 5 anos, tanto para Brusque quanto para a construtora? Pra Brusque, eu espero que a cidade continue crescendo, que a gente vê que... Pô, não vou entrar no âmbito político, mas independente de quem tá governando, a nossa cidade está crescendo, tá se desenvolvendo. Graças também muita participação da atividade privada. Então, vamos supor, até colocar Van, Fischer e alguns Sancris, algumas aí das empresas grandes aqui de Brusque. Eu acredito que vai continuar nessa crescente. Brusque é uma cidade bem desenvolvida, é uma cidade com infraestrutura bacana também. E tendo essa iniciativa privada junto também, a cidade tende a crescer cada vez mais. É a cidade mais segura do Brasil, vai continuar sendo, eu acredito, e a migração vai ser um caminho natural da gente. Da construtora, a gente tem como meta, como objetivo, nos próximos 5 anos, a partir do 5º ano, a gente começar a entregar um empreendimento grande por ano. No Legal. máximo a cada 2 anos. Então, a nossa ideia é crescer junto com a cidade. A gente vê que a cidade está crescendo, a gente vê que tem oportunidade de mercado e tem para todo mundo, que isso que é o principal. Muita gente quer brigar, degladiar aí que o meu é isso, o meu é aquilo. E não, tem para todo mundo. Sendo um produto bom, tem para todo mundo. Então, a gente acredita muito nisso e esse é o intuito, crescer e começar a entregar esses prédios a cada 1 ano, 2 anos. E continuar seguindo o crescimento da cidade e continuar na cidade, porque isso é algo que a gente vê também. Ah, não, tô crescendo, tô no meu 3º prédio, agora eu vou pro litoral. Ok, pode ir pro litoral, mas continua na tua cidade, a nossa cidade que é fantástica. Vamos continuar aqui, desenvolver aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo tende a ganhar. Arrasou, tá? Arrasou. Não, o pessoal esquece da gente, uma cidade tão Exatamente. próspera, né? Um mercado tão agitado e sempre tem isso. Inclusive, até para o próprio investidor que assiste a gente, a praia eu sinto muito que está desacelerando, porque, falando de investimento, né? Você concorre com inúmeras construtoras, inúmeras revendas acontecendo de unidades que foram compradas para investimento. E o pessoal já está começando a sentir esse impacto lá. Muitas vezes compra de investimento em 50 torres e aí não consegue revender depois porque ainda tem unidade da construtora, por exemplo, em tabela, enfim. E tá voltando a atenção aqui para Brusque, que hoje atende o mesmo fluxo de litoral, 120, 130, 140, lá vai pedrada. A qualidade sem perder em nada. A qualidade sem perder em nada, com uma demanda e um crescimento, né, de residência. Então, assim, o pessoal já, eu vou voltar para onde é a base, onde é o que eu sei que, né, sempre vai estar acontecendo, diferente da sazonalidade de praia, por exemplo, Exatamente. né? Então, o investidor já está conseguindo ter essa visão também, tá? Sem contar que se o investidor parar para pensar, eu moro em Brusque, eu vou investir em Brusque, a tendência é que esse meu imóvel valorize cada vez mais. Vai valorizar onde as pessoas estão investindo. Se as pessoas pararem de investir no litoral, vai parar de valorizar. Se começar a investir só em Brusque vai valorizar. Isso é matemática financeira simples, né? Exatamente. E Brusque ainda é legal, que tem muito ainda essa vibe. Tá crescendo cada vez mais, mas tu ainda conhece o sobrenome de quem? Exatamente. Tu sabe, é filho de quem? Então, tu ainda tem, querendo ou não, esse bônus a mais de poder ter essa linha um pouco mais direta, né? Exatamente. Com a pessoa e ter esse... Lógico que não é uma segurança para nada, mas assim, tu tá olhando olho a olho, né? Pô, eu sou um investidor, eu quero sentar com o João.
vai sentar com o João. Quero Exatamente. conhecer a história do seu Claudecir, vai sentar com tranquilidade. Então, essa aproximação também dá segurança maior para o investidor, né? Com certeza. João, só antes de a gente finalizar aqui, que eu esqueci de uma curiosidade minha. Quantos metros de obra tem o Vista? O Vista tem 17.200 metros quadrados. Caraca, então peraí, a gente saiu de Geminada, prédios de 3 andares, que eu lembro, quando eu comecei no mercado imobiliário 8 anos atrás, de fato, eu tenho essa recordação muito forte que os prédios de vocês eram sempre os melhores, porque já entregava com Ó, laminado. pessoal, é ela que tá falando, tá? Não sou eu. Não, mas é verdade, tá? Enquanto todo mundo entregava, por exemplo, o cerâmico normal, pô, tu via o laminado no apartamento inteiro, não era nem só no quarto. O cliente ficava doido. E isso Né? até hoje, tá? E até bom que tu comentou isso, eu já deixo eu dar mais uma puxada pro meu lado. Isso aí. A gente no Ofir prometeu entregar piso porcelanato, a gente vai entregar todo com laminado. A gente prometeu entregar a esquadria de blindex, vai entregar ele todo com linha suprema. Caraca. A gente prometeu entregar alguns detalhes em gesso, vai ser todo em gesso. Então a gente prometeu muita coisa e acabou não cumprindo, que pena. A gente vai entregar algo muito melhor. Sempre surpreendendo positivamente, né? Exatamente. Bota um prazo de entrega, tá entregando 7 meses antes. Esse é o... E essa é algo que a gente quer entregar sempre. Porque não precisa ficar a gente enrolando tanto, né? A gente pode, continuamos, aceleramos o máximo que der para o cliente lucrar logo, eu já entrego, já vou para minha próxima logo e fazer a nossa roda da economia girar, porque todo mundo ganha com isso. João, então a gente saiu do prédio de Geminada, prédio de 3 andares, o Triunfo de 800 e poucos metros quadrados, né? 845, então 80 para 300, para 845, para 4.125. 4.000 era de qual? Do Ofir? Do Ofir. Depois? Agora a gente está iniciando as obras agora, era para ter iniciado segunda agora, mas essa chuva não está ajudando Não tá a gente. ajudando. A gente começa na próxima segunda o Imperial com 9.200 metros quadrados. E ano que vem aí a gente vai pro Vista Beládio com 17.200. E tem um na praia também, ou tô enganada? Da praia a gente tá na parte documental ainda, nem tô falando muito também porque tá demorando bastante. É aonde? Lá em Canto Grande. Canto Grande? Canto Grande. Fica a 200 metros da praia, um terreno assim sensacional Meu, que legal. também, que deu aquele tum-tum quando a gente foi visitar ele. E o alvará deve ficar pronto agora em dezembro, máximo janeiro. A gente começa um ano depois, né? Então provavelmente vai iniciar as obras em 2028. Mas é um extra. A gente vai continuar em Brusque e Brusque que é o foco. Quer construir na praia, constrói, mas não sai dessa cidade, Exatamente. como tu falou, né? Exatamente. Sempre gostaram da região ou foi só aconteceu mesmo? Assim? Cara, eu sempre fui apaixonado lá por Mariscal, Canto Grande. Eu já fui bastante na minha infância, me lembra muito a minha infância. Meu pai já ficou um bom tempo lá também, então é uma região que a gente gosta bastante. E aconteceu de novo aquele negócio de fluir muito bem, sabe? A gente conheceu o Marquinho, que é o dono do terreno lá, e, cara, foi algo surreal assim também. Que legal. Uma pessoa super simples, super humilde, super gente boa, e fluiu demais. Em uma semana a gente já tava conhecendo ele, vendo o terreno, dando ok, fechando contrato. Que massa. E tamo aí agora só aguardando a prefeitura finalizar as documentações. Que sensacional, que bacana. João, agora tu falou também um pouco caminhando agora pro final realmente do nosso podcast. Tu tá que nem a saideira aí, né? Mais uma. Mas é que eu tenho eu gosto de conversar e aí eu fico de olho o Dandan aqui fazendo assim, eu olhando o relógio, mas se eu pudesse eu ficava assim, quase que uma tarde inteira com cada entrevistado, porque adoro bater papo assim. Eu também. Aí ferrou. Ferrou, né? 2 doidinhos, acelerado. Tu falou muito da tua infância, né? Agora há pouco. E a gente sabe que o que fica no episódio aqui do YouTube acaba ficando... Não é tirado do ar, né? Quanto tempo você tá de casado agora? 6 anos. 6 anos agora em dezembro. Com a Jana, né? E vocês têm o Joaquim, né? E esse episódio vai ficar gravado por muito tempo. O que o João quer deixar pro Joaquim assistir daqui uns 10 anos? Que ele já vai estar mais grandinho. Pô, aí tu me quebrou, né? Eu falando, eu já tô chorando aqui. Deixa um recadinho pro Joaquim, que daqui a pouco ele vai ouvir o papai dele, daqui uns 7, 10 anos, e ele vai lembrar do papai chorão dele. Eu sabia que eu ia fazer isso. Cara, foi pesado isso daí, tá? Eu sei, eu sou má, eu sou... Caraca, Jéssica, eu tenho mais demais, cara.
Mas eu comecei a chorar aqui só de falar do episódio. Vou respirar. Respira, porque eu sei o quanto é uma base família, né? E ele chorando. Todo mundo tá chorando aqui no estúdio, gente. Pô, vai demorar pra me recompor agora, calma aí. Tá tudo bem. É sobre isso, pode... É sobre isso também. O que eu quero passar pro Joaquim... Ele tem orgulho do pai dele. De que... Passar por cima das pessoas nunca vai ser uma possibilidade. E que alegria, felicidade, a gente vem de dentro, né? A gente tem que estar feliz com o que a gente é, com o que a gente tem, com a nossa família, porque é a base de tudo. É a base. Então, que ele tem orgulho do pai dele, sabe que é um cara que é honesto, que não quer tirar nada de ninguém, e sim tentar ajudar o máximo possível as pessoas. Gente, é sobre isso. É muito mais. E quando eu falo que é muito mais do que construção, quando eu falo que é muito mais sobre metro quadrado, não é só para o cliente comprador, mas é por trás de todo mundo que está no mercado imobiliário, sempre tem uma família, sempre tem uma base, sempre tem por quem a gente trabalha, por quem a gente volta para casa. E pode ter certeza, João, que o Joaquim vai estar muito orgulhoso e vocês vão estar com muitos outros triunfos, uma palavra muito forte que ficou gravada aqui em mim, que daqui 10 anos ele vai assim... Ô pai, mas agora você tá fazendo um prédio tão maior, por que você tava assim lá na época? E ele vai ter muito orgulho de todos vocês, pode ter certeza disso, tá? Amém. Obrigado por essas palavras. Gente, eu acho que eu não posso perguntar mais nada agora, porque tá todo mundo aqui sem estrutura. Ninguém consegue mais conversar. Acabasse com o podcast, acabasse com ele. Cancela o próximo entrevistado, que os dois aqui estão inchados de chorar. Mas, João, cara, resume tudo isso. Todo esse nosso podcast pode ser resumido em uma palavra: família. Exatamente. Família e orgulho. Quero te agradecer demais por ter topado participar, por vir aqui conversar, contar a história, representar a seu Claudecir, a Dona Rosanete, a Jana, o Joaquim, todo mundo. É nítido nos teus olhos o orgulho, o amor que tu tem por isso. Por mais que, eu tô 3 anos nessa área, é a vontade, é a determinação, a fé, é o amor e acreditar realmente no que a gente faz, que o resto tudo vai acontecendo, a gente vai aprendendo, vai caindo, mas vai aprendendo de novo, mas ninguém tira da gente nosso brilho no olho, a vontade de mudar e fazer acontecer. E muito obrigada mesmo por isso, por essa conversa, por tanta verdade entregue aqui agora, e tenho certeza que vocês vão colher muito mais, tá? Amém. Obrigado pelo convite também. Foi um prazer estar aqui, chorar. É algo que eu sempre passo para as pessoas também, essa questão de ser honesto e transparente. Então, isso é algo que é meu já, eu não consegui esconder, eu choro mesmo. Quando precisa, estamos rindo. E é desse jeito que eu sou, e eu tento passar isso pro Joaquim também, isso também. Obrigado pelo convite. Quem tá em casa tem que curtir bastante, comentar bastante, que é pra ela me convidar de novo. É isso aí. Se quiser chorar com a gente de novo. Também. E obrigado pelo convite, tá? Parabéns pelo podcast. Tô muito feliz e orgulhoso de estar fazendo parte dessa história. Tenho certeza que vai ter muito mais sucesso ainda. Que bacana. E pode ter certeza, eu guardei os meus massinhos de dinheiro falso. Tá lá em cima na minha mesinha do escritório. Toda a vida eu trabalho. Vou trazer também muito resultado aí para Bueno. Amém. Força de trabalho não vai faltar, pode ter certeza. Eu sei disso. E sei que quando tu pega firme, vai dar certo. Amém. Que assim seja. Gente, então é isso. É longe, né, caramba? Tá longe, né? Gente, mais um episódio que a gente zera o game, né? Entende que tudo isso é muito mais do que imóvel ou só um podcast. Curte, compartilha, manda pra quem é chorão também e doidinho que nem eu e o João. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!